E aí galera, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo as impressões do segundo episódio da quarta temporada de Demon Slayer, que está adaptando o arco do treinamento Hashira, e que já começou respondendo algumas questões que foram apresentadas no primeiro episódio, como por exemplo a Tamayo-san, que foi convidada pelo Boyashiki, pelo corvo do Boyashiki, a ajudar eles nessa batalha contra o Muzan, e que eles querem que ela ajude ele a investigar mais sobre o estado da Nezuko ao lado da Shinobu, e que já foi respondido nesse episódio junto com o passado do Tomioka, que é uma coisa que foi apresentada nesse episódio para explicar mais sobre o personagem, porque toda hora ele fica falando que ele é diferente dos demais Hashiras, e que para alguns parece que ele está se achando, mas foi mostrado nesse episódio que na verdade é o contrário, que na verdade ele se coloca abaixo dos Hashiras, e que foi um ponto que foi mostrado e explicado nesse episódio, e que também tivemos uma outra coisa que foi aberta nesse episódio, que está relacionado com a Shinobu e a sua irmã, que era a antiga Hashira do inseto, e que vai ser focada no próximo episódio, e que eu já vou entrar em mais detalhes. Mas antes de começar a falar sobre esse episódio, vou pedir aqui a sua inscrição para não perder os próximos vídeos, dar like no vídeo e compartilhe o vídeo para chegar às pessoas. E não se esqueça de ativar as notificações aqui abaixo no sininho para não perder os próximos vídeos. Bom, esse episódio começa da parte em que parou o primeiro episódio, naquela parte em que o corvo do Boyashiki vai convidar a Tamayo-san para ajudar eles nessa batalha, e que eles fazem um convite para ela ajudar a Shinobu a investigar mais sobre o estado da Nezuko, a fim de que eles achem alguma coisa que consiga ajudar eles na luta contra o Muzan. E que assim, boa parte desse começo desse segundo episódio foi a mesma coisa que o final do primeiro episódio. A diferença é que nesse segundo episódio mostrou a decisão dela, mostrou o que ela vai fazer depois desse convite, e que ela acabou aceitando o convite do Boyashiki e vai ajudar eles nessa batalha contra o Muzan. Ela vai para a mansão do Boyashiki ajudar eles, e que é uma coisa inesperada para o ajudante, que não esperava isso, porque ela é o Oni, e ela vai para o lugar em que estão todos os caçadores, e que é uma parte que vai ser focada nessa temporada também, mostrando ela ajudando a Shinobu. E bom, uma outra parte que serviu como gancho para esse episódio foi essa parte em que o Tanjiro recebeu uma carta do Boyashiki, avisando que o Tomioka não está participando desse treinamento. E nessa carta, o Boyashiki pede para o Tanjiro conversar com ele e ser persistente, porque sabe que o Tomioka é uma pessoa difícil e não vai ser fácil conversar com ele. E ele acabou pedindo para a pessoa certa, porque o Tanjiro sabe como encher o saco. Sim, esse episódio mostrou exatamente isso, como o Tanjiro consegue encher o saco das pessoas e não largar do pé. E foi isso que aconteceu nesse episódio, porque nesse episódio foi mostrado o Tanjiro indo até o Tomioka, e como foi pedido na carta, ele foi muito persistente com o Tomioka, com o mesmo não querendo conversar com ele e não falar sobre nada, e que o único assunto que o Tomioka ele quis conversar com o Tanjiro foi sobre a respiração da água, a respiração que o Tanjiro não dominou ainda, e que o Tomioka ele fala que ele esperava que o Tanjiro dominasse essa respiração, porque ele esperava que o Tanjiro se tornasse o próximo Hashira da água, e é mostrado que ele queria isso porque ele não se considera um pilar da água, ele não se considera um Hashira na verdade. E nessa parte você já percebe do porquê ele dizer que ele é diferente. Não é porque ele se acha mais que as outras pessoas, não é porque ele se acha mais forte que os demais Hashiras, não. É porque ele se acha menos que os Hashiras, ele se menospreza, ele não se coloca no mesmo nível que os demais Hashiras. E que era uma coisa a se estranhar mesmo, porque o Tomioka não parece ser aquela pessoa que se acha, não parecia que ele menosprezava os demais. Só que a conversa não para por aí, porque como eu disse antes, o Tanjiro foi muito persistente, e logo depois dessa primeira conversa, o Tanjiro continuou persistindo, querendo que o Tomioka converse com ele, e que assim, como eu disse antes, foi uma chatice enorme para o Tomioka, porque toda hora o Tanjiro seguia ele e queria conversar com ele mais sobre ele e o que aconteceu com ele, para ele ficar desse jeito, e que no final o Tomioka, ele percebeu que não tinha escapatória a não ser conversar com o Tanjiro sobre isso, e que ele acabou revelando o passado dele, falando que ele também participou dessa seleção para se tornar um caçador, e que ele participou junto de um amigo dele, um amigo muito habilidoso, e que era um favorito, era um cara favorito a ser um Hashira também, porque ele era muito forte e se mostrou um cara muito forte durante a seleção, até chegar na última seleção, em que o Tomioka ele passou por ela, só que ele não considera que ele passou por ela, porque nessa última seleção ele não derrotou nenhum Oni, ele ficou ferido e foi salvo até pelo seu amigo Sabito, que derrotou vários Onis nessa seleção, e como eu disse antes, era um grande favorito a se tornar o Hashira da água, se não fosse o que aconteceu nessa seleção, em que ele acabou morrendo no final para um Oni, e que assim, o Tomioka, vendo o que aconteceu nessa seleção com ele e com seu amigo, ele não consegue se ver como alguém digno de se tornar um caçador, e muito menos um Hashira, então ele não se vê um Hashira assim, ele não acha que ele é um Hashira,
Hashira. E que assim, toda hora ele diz para ele mesmo que ele não é digno de ser o pilar da água, que ele não é o pilar da água na verdade. E por isso ele não se considera o pilar da água, o Hashira da água. Então é isso que assombra o Tomioka e faz com que ele se menospreze e ache que ele não é digno de ser um Hashira e se coloca abaixo dos demais. E que assim, o Tanjiro acaba entendendo a dor que ele passou, acaba entendendo a dor que o Tomioka passou, porque o Tanjiro também passou por essas seleções e sabe como foi muito difícil e que ele não faria tudo isso sozinho. E ele sabe a dificuldade que foram essas seleções e sabe o que ele deve ter passado. E ele fica imaginando que o Tomioka passou até chegar onde chegou, onde ele deve ter treinado até se tornar um Hashira, mesmo que ele não se considere um. E que assim, parece que não é a parte mais pesada, né? Vocês veem na história do Tomioka e que não é lá aquelas coisas, esperava mais uma coisa mais pesada ou mais, como pode dizer, complexa, mas não é tão complexa assim não, é uma coisa que já vimos anteriormente. Mas assim, é uma coisa que implica muito com ele. E que essa parte do Tomioka foi resolvida logo depois que o Tanjiro perguntou se ele não vai passar adiante. E o que acabou fazendo com que o Tomioka se lembre de uma memória do seu passado. Inclusive um tapa que ele recebeu do seu amigo, Sabito. E que assim, foi a mesma coisa antes. Porque nessa memória, o Sabito está brigando com o Tomioka. Porque o Tomioka, ele foi protegido pela sua irmã. A sua irmã que se casaria no dia seguinte. E que no final, ela acabou dando a vida por ele. E como já vimos em vários animes, a pessoa que foi salva, ela sempre fica se perguntando se foi certo ela ser salva, se ela não deveria ter morrido. E que quando ele começa a se questionar, o Sabito começa a brigar com ele. E que ele não deve menosprezar e falar isso do esforço dela, do esforço que ela fez para proteger o seu irmão. E que o Sabito fala a mesma coisa para o Tomioka, se ele não vai passar adiante o que a sua irmã passou para ele. E que foi com essa memória que ele acabou resolvendo o seu trauma. E que ele explica que ele se negou a se lembrar disso, porque era uma memória muito dolorosa depois que o Sabito morreu. Porque a irmã dele tinha morrido e ele também estava nesse estado. E logo depois que o Sabito morreu, ele também voltou para o mesmo estado. Só que não tinha uma pessoa para falar isso para ele de novo. E que acabou chegando dessa vez e foi o Tanjiro que falou isso para ele. E que agora resolveu a situação do Tomioka até rápido demais, na verdade. Várias pessoas acharam que ia demorar mais para explicar, mas não. É uma parte que é bem assim, foi apresentada no primeiro episódio e já foi resolvida no segundo episódio. E vai ser igualzinho assim nos próximos episódios. Igual, no final desse episódio, apresentou uma situação com a Shinobu. E que já vai ser explicado no próximo episódio. Então não esperem que vamos levar várias coisas até o final dessa temporada, não. Porque é uma temporada mais lenta, que não tem tanta ação. E vai ser mais uma temporada de explicação e preparação para o próximo arco. Então é isso, né? A situação do Tomioka está resolvida. E que agora ele vai falar para o Tanjiro, mas o Tanjiro não esperava que ele estivesse pronto. E acaba convidando ele para um campeonato de comer soba, assim. Do nada, assim. Ele vai lá, coloca uma parte de comédia ali para eles comerem soba. Mas que logo depois mostra que o Tomioka também vai participar desse treinamento. E bom, uma coisa que o Tomioka está em dúvida sobre esse treinamento é sobre o que a Shinobu está ensinando nesse treinamento, e que é explicado que ela não está participando desse treinamento por algum motivo. E logo depois o anime começa a focar na Shinobu e mostra que ela está meio nervosa com alguma coisa, e que várias pessoas já devem ter notado sobre o que é que ela está nervosa, com que ela está nervosa, e que logo depois acaba aparecendo a Kanoa perguntando sobre o treinamento dela, e que a Shinobu fala que ela não vai participar desse treinamento. E que assim, esse episódio termina com a parte mais interessante da conversa delas, porque a Shinobu, ela fala que vai falar para a Kanao sobre o Oni que matou a sua irmã, a antiga Hashira do inseto, e vai falar também como matar esse Oni, que é uma parte que vai ser focada no próximo episódio, ela falando sobre esse Oni e também como matar esse Oni, e que já chama atenção para o próximo episódio, já tem coisa a ser explicada no próximo episódio. Então é isso, né? Como eu disse antes, essa temporada vai ser muito explicativa e também muito construtiva para a próxima temporada. Não vai ser uma coisa frenética aí com ação toda hora, não. Vai ter uma coisa ali que eles vão colocar ação, mas não vai ser tanto assim como nas outras temporadas, não. Porque é mais um arco de treinamento em que eles vão se preparar para o próximo arco, para a próxima batalha que está por vir, e explicação sobre algumas coisas, como por exemplo essa do Tomioka, que foi bem rápida aí e que já era se esperar na verdade. Entre outras coisas que vão ser explicadas nessa temporada e que vão ser a mesma coisa, assim, vão ser explicadas dessa forma, e que a mesma coisa deve acontecer com essa aí da Shinobu e sobre o demônio que matou a irmã dela. E que eu já vou avisando que vai ter vídeo que talvez não saia na semana, talvez não saia no mesmo dia que lançar o episódio, porque é muita pouca coisa a ser explicada, até porque é um arco mais lento, como eu disse antes. Então, ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito ainda para não perder os próximos vídeos, dá like no vídeo e compartilhe o vídeo para chegar as pessoas. Ficando por aqui e falou!